A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Você está ouvindo o devocional diário no canal Ministério da Reconciliação. Eu sou o presbítero Wilson e vou compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Mas antes, se você não é inscrito aqui no nosso canal do YouTube, se inscreva em nosso canal, marque o sino para receber todos os nossos novos vídeos. Curta e compartilhe este vídeo em suas redes sociais. E seja você um semeador da palavra de Deus, fazendo que esta mensagem vá e edifique a vida de outras pessoas. Amém? A palavra de Deus que nós vamos meditar hoje, ela está relacionada à nossa ótica de olhar as situações. E eu peço aos irmãos que abram a Bíblia de vocês para que juntos possamos meditar lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5 até o versículo 6. Está escrito assim: Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Amém? Pai amado, Pai querido, nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor nos dê a interpretação, Papai, da Tua palavra e um entendimento para que nós possamos obter através de Ti, Senhor, o conhecimento que venha edificar as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, esta forma que está descrita aqui na palavra de Tiago, ela fala a respeito de receber de Deus a sabedoria. E muitas pessoas confundem, achando que, por fato de estar escrito na palavra de Deus, que a nenhum outro será dada a sabedoria que foi dada de Salomão, que nenhum outro homem jamais terá a sabedoria de Salomão, que só Salomão teve aquela sabedoria que Deus deu. Não significa que Deus não dá sabedoria a mais ninguém. Ele não dá na mesma quantidade que deu a Salomão, mas ele dá sabedoria sim a quem pede. É o que está escrito na palavra de Deus. E aqui é o livro de Tiago, é o Novo Testamento. Então, se nós compreendermos que no Novo Testamento o apóstolo Tiago fala a respeito justamente de que Deus dá sabedoria, nós temos que compreender que, independente da situação que nós encontrarmos à nossa frente, nós temos sim que pedir a Deus sabedoria, discernimento. Pedimos a Deus também a respeito de nos dar uma direção, a respeito de nos mostrar o caminho correto que nós devemos seguir. Referente a uma decisão, Deus pode sim lhe mostrar qual é a melhor decisão que você deve tomar em relação a uma situação. Mas para que isso ocorra, esse versículo 6 do capítulo 1, ele te dá justamente as regras para que você entenda como que funciona quando você pede algo a Deus e como você vai manter isso em você, que pertence a Deus. Primeiramente ele fala a respeito da fé. E como pedir algo para Deus com fé? Sendo que nos dias de hoje muitas pessoas não conseguem pedir para Deus porque acham que Deus não consegue, porque acha que Deus não é capaz de fazer, porque acha que Deus não vai fazer no tempo dela, porque acha que Deus tem isso, porque acha que Deus tem aquilo. Ou seja, nós colocamos diversos bloqueios para que Deus possa agir. Desta forma, ele não tem como agir, porque nós não temos fé que ele vai fazer. E às vezes as pessoas acham também que o Senhor não sonda a nossa mente, não sonda o nosso coração, não esquadrinha a mente, não esquadrinha o coração. Meus irmãos, nós podemos, pela nossa boca, declarar: sim, eu tenho fé de que Deus vai fazer. Mas se na nossa mente não estiver com a mesma decisão, convicto, se no nosso coração também não estiver convicto de que Deus vai fazer, sem dúvida, sem sombra de dúvida nenhuma, e Deus sondar o nosso coração e falar: não, esse realmente está crendo, ele realmente está com fé de que eu sou capaz de fazer, então eu vou lá e faço. Ou, se não for a vontade de Deus, ele pode até mesmo não fazer. Mas, para que ele possa fazer, nós não podemos ter uma fé duvidosa.
Não adianta nós declararmos com a boca, mas em nosso coração nós não expressarmos justamente aquilo que a nossa boca está falando, a respeito de acreditar que Deus é capaz e que Ele pode todas as coisas, de que não há impossíveis para Deus. A palavra ainda fala a respeito dessa dúvida, a forma que essa dúvida pode trazer malefícios para a nossa vida. Por quê? Ela fala que ela é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Para entendermos esse conceito, é só nós trazermos para os dias atuais, quando você tem fé que Deus pode fazer algo. As circunstâncias que estão te rodeando, elas fazem você tirar o foco de Jesus, como Pedro, aquele momento em que ele pediu a Deus: se és tu, Senhor, permita-me que eu vá até o Senhor. E Jesus falou: venha. E assim foi Pedro. Com muita ousadia, foi o único homem, além de Jesus, que andou sobre as águas. Mas, pelas circunstâncias que estavam tirando o foco dele, e é isso nós podemos colocar problemas relacionados ao tempo curto para tomada de decisão, a pressão que você está sofrendo de terceiros para que você tome essa decisão, para que você faça logo. Nós podemos colocar problemas financeiros que, se você não pagar, você vai sofrer graves consequências, ou a sua família sofrerá consequências se você não quitar, por exemplo, aluguel, você poderá ser despejado. Vários problemas que podem ocorrer. São as circunstâncias que nos cercam. Esse seria o vento. E a onda do mar? A incredulidade, a falta de confiança. Mas vamos analisar. Pedro já estava sobre as águas. Como poderia causar incredulidade se ele já estava vivendo o sobrenatural? Se ele já estava recebendo de Deus a permissão para fazer algo que nenhum outro homem na história da humanidade fez? Nem Salomão, com tamanha sabedoria, caminhou sobre as águas. E olha que para Salomão foi dada uma mega sabedoria, que a Bíblia relata que a nenhum outro homem antes ou depois será dada essa sabedoria. Mas mesmo assim, somente Pedro andou sobre as águas. E mesmo ele tendo andado sobre as águas, ele permitiu. Por que ele permitiu? Porque nós é que somos conscientes do que nós fazemos, do que nós permitimos que nos atinja, do que nós estamos ouvindo venha nos chatear, nos magoar, nos distrair, daquilo que nós estamos vendo que pode nos fazer ficar fracos, que pode fazer com que nós percamos a nossa fé, que pode fazer com que nós percamos a vontade, que pode fazer com que nós percamos o ânimo. Então, o nosso ouvido e a nossa visão, eles são primordiais para poder entender como que podemos ser abalados. As ondas vêm, ou seja, aquilo que é causado pelo vento cria uma onda do nada, porque assim é o mar, não é verdade? O mar, ele é totalmente calmo e de repente um vento causa uma onda. E essa onda, ela vem e vai ganhando força, vai ganhando altura e vai ganhando um poder ali que parece que é destruidor, mas foi causado pelo vento. Mas esse é o problema. Quando nós nos deixamos, quando nós permitimos que o nosso foco saia da direção de Cristo, aquela onda, ela pode ser do tamanho do nosso pé, de uns 5 centímetros, e ela consegue nos derrubar. A palavra de Deus não relata que Pedro foi atingido por uma grande onda junto com Jesus. A palavra de Deus não relata que, devido a eles estarem num alvoroço que estava ocorrendo, com muito vento, muitas águas agitadas, aquela coisa, a palavra não relata que veio uma grande onda que fez com que Pedro se distraísse e caísse. Não, mas Pedro olhou o que estava acontecendo ao seu redor. Não estava acreditando fidedignamente no milagre que ele estava recebendo. E assim, infelizmente, acontece com muitos de nós. Em Provérbios, capítulo 8, versículo 12, está escrito assim: eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho o conhecimento dos conselhos. E lá em Provérbios também, capítulo 24, versículo 3, está escrito: com a sabedoria se edifica a casa, com o entendimento ela se estabelece. Olha só que interessante. Se Pedro tivesse
simplesmente focado os olhos em Jesus, ouvido e confiado em tudo aquilo que Jesus falara para ele, e não tivesse olhado para mais nada, não tivesse observado mais nada à sua volta, simplesmente com fé, ele teria continuado, ficado ao lado do Senhor Jesus, ambos retornariam andando até o barco sem ter acontecido absolutamente nada. Mas nós temos que compreender que todas as vezes que nós olharmos o problema com a ótica de que o problema é maior do que o nosso Deus e de que aquele problema é capaz de abalar a nossa fé, tirar a nossa tranquilidade, tirar o nosso foco do Senhor, fazer com que nós venhamos achar que vamos perecer por causa desse problema, aonde nós não estamos amparados por nada, é um grande engano que nós estamos permitindo contra nós mesmos. Então, o correto, irmãos, é nós entendermos que nós pertencemos a Deus, que nós somos de Deus, que nós temos um Deus que nos ama sem condições nenhuma, a ponto de doar o seu Filho em favor de nós. Então nós estamos muito bem amparados, muito bem protegidos. Mas nós temos que ter fé para confiar de que aquilo que nós pedimos a Deus, Ele nos dá. Que os conselhos que estão na Bíblia a respeito da ética, do caráter, das boas maneiras, da forma correta de agir, da prudência que nós devemos ter, de como nós podemos fazer para edificar o nosso lar com sabedoria, com a palavra de Deus, e saber que na nossa casa nós podemos estabelecer fundamentos que vão fazer com que a nossa família esteja no amparo do Senhor. Ou seja, se nós trouxermos a palavra de Deus, se nós trouxermos a presença do Senhor com oração, se nós alimentarmos o Espírito com jejum, oração, meditação da palavra, se nós tivermos momentos em família, reunidos para falar da palavra de Deus, nós podemos edificar a nossa casa com sabedoria. E se o dinheiro que entrar, nós não vamos ficar apaixonados pelo dinheiro, nós não vamos ficar lutando, trabalhando feito loucos para conquistar o dinheiro. Muito pelo contrário, nós vamos trabalhar sim, conquistarmos o dinheiro por mérito, mas o dinheiro vai ser uma ferramenta na nossa mão para a realização dos nossos sonhos. E quando você começa a ter uma mentalidade diferente, uma visão diferente, você começa a perceber que o que Tiago fala a respeito da sabedoria que Deus concede e que Ele dá de boa vontade, dá a todos livremente, você acaba entendendo que Deus dá a sabedoria a você, independente de quem você é perante a sociedade, independente daquilo que as pessoas falam a seu respeito ou julgam a seu respeito. Hoje é o dia que você pode mudar a história da sua vida, começando com fé em Cristo Jesus. Na sequência, permita que Deus fale com você, vá orar, peça sabedoria a Deus e até mesmo após você terminar de orar, tenha a certeza e a convicção pela fé de que Deus te deu a sabedoria para que você mude a história da sua vida hoje com as suas atitudes, através da sua boca, onde você vai parar de fazer coisa errada, onde você vai parar de falar palavrão, onde você vai parar de ofender, ainda que a situação ao seu redor queira forçar você a continuar nas mesmas práticas antigas, mas com essa sabedoria que você pediu a Deus em oração e que você tem certeza que Deus já te deu, como num estalar de dedos, dessa mesma forma você vai começar a agir. As circunstâncias vão colocar para você falar palavrão e você não vai falar palavrão. Você não vai se alterar, não vai ficar nervoso, você não vai mais ficar da forma que o mundo deseja, mas você vai estar conforme a vontade de Deus é para a tua vida, que você seja um filho amado. Amém? Vamos orar? Pai amado, Pai querido, glorificamos a Ti, Senhor, por todo entendimento e sabedoria que nos deste, Pai, da Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua presença, Senhor, ser edificante em nossas vidas e nos trazer, Papai, a sabedoria, o conhecimento, através daquilo que o Senhor coloca na sua palavra para nós, Papai, porque ao ler e meditar na sua palavra, nós também conquistamos a sabedoria, Senhor, porque o que está escrito na sua palavra, Papai, é sábio entender
que proveio do Espírito Santo. E se proveio do Espírito Santo, é a tua sabedoria que vem para nós. Mas nós, mesmo assim, papai, precisamos pedir mais sabedoria para sabermos lidar com todas as situações que ocorrem em nossas vidas, com as quais Jesus Cristo já venceu. Então nós podemos sim, papai, através daquilo que Jesus Cristo nos ensinou e nos deixou, papai, como forma de nós andarmos corretamente, independente do vento, papai, que nós vamos ser vencedores. E Jesus Cristo ainda declarou, papai, que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então nós temos que tomar posse dessas palavras, temos que meditar na Bíblia para tomarmos posse de mais promessas que o Senhor fez para nós, papai, através da fé, e não duvidarmos que há de ocorrer em nossas vidas, que hoje pode ser um marco onde há mudança da nossa vida, da nossa postura, da trajetória da nossa vida, vai ser diferente a partir de agora. Nós temos que crer, papai, e pela fé eu creio que todos nós alcançaremos, papai, porque nós estamos firmados em Ti, Senhor Jesus, firmados na rocha. Glórias a Deus. Glória a Deus, meu irmão, minha irmã, pela sua vida em nome do Senhor Jesus. Lembre-se de se inscrever em nosso canal, tá? Marque o sino para receberem todos os nossos vídeos. Curtam e compartilhem esse vídeo, se tornando um semeador da palavra de Deus. Amém? Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia na presença do Senhor Jesus. Aleluia.